Olá, faremos mais uma aula complementar do capítulo 6 do livro Nefesh HaChaim, sim? E a gente terminou com a pergunta, o que é o Yetzer Hara, o que é o mau instinto, porque ele é bom. A gente já viu que nas palavras do Ramchal, que baseadas nelas o Nefesh HaChaim escreve no livro, que o objetivo da criação é o livre-arbítrio, portanto já existia o mau instinto do homem antes de pecar também, não só depois de pecar que foi criado o pecado, mas existia de uma forma externa. O Yetzer Hara, o Ramchal fala no livro que o Yetzer Hara, se o homem não pecasse, ele estaria consertado. E aqui ele já joga a gente para um outro tipo de pensamento, que existe no judaísmo o conceito do instinto mal consertado e não consertado. Ou seja, por causa do pecado, o instinto mal não está consertado, está danificado, vamos dizer assim. Mas se ele fizesse o correto, o instinto mal estaria consertado. Se existe o conceito de instinto mal consertado e danificado, quer dizer que o instinto mal, não necessariamente ele é negativo, certo? Ele é necessário para a criação e tem como consertá-lo, ou seja, tem como ele ser positivo para a criação, tá bom? Essa é a ideia. O fato dele estar danificado é por causa do pecado. Qual é a danificação que aconteceu no Yetzer Hara? É que agora ele está não externo ao ser humano, e sim, nas palavras do Nefesh HaChaim, e sim interno ao ser humano, e assim a gente confunde o que é a nossa vontade e o que é a vontade do nosso mau instinto. Né? Essa é a diferença. Então agora você faz alguma coisa boa e tem sempre mal dentro, você faz alguma coisa ruim, tem coisa boa dentro, você não consegue diferenciar 100% a ponto de ter um justo que consiga só fazer o bem de forma 100% completa, coisa que era um pouco mais fácil antes do pecado. Isso é o que o Nefesh HaChaim traz pra gente. Agora, o que é essa ideia do Yetzer Hara? Então essa ideia, quem explica muito bem, é um livro chamado Sharei Avodah, do Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, para quem não sabe, ele foi tio do Narmanides, do Ramban, sim, contemporâneo também é o Maimônides, um dos maiores sábios também da época. E no livro ele vem explicar o seguinte, que o ser humano ele foi criado com o Yetzer HaTov e o Yetzer Hara, o bom instinto e o mau instinto. Diferente dos anjos, por exemplo. Os anjos só têm o bom instinto, eles não têm o mau instinto. A diferença do ser humano é que ele tem também o mau instinto. E qual a ideia aqui? É que o objetivo do ser humano é que ele consiga trabalhar para Deus, tanto através do bom instinto, como através do mau instinto. E ele vai diferenciar o que é o bom instinto e o que é o mau instinto. Então ele vai falar o seguinte, que o bom instinto seria estudar a Torá e cumprir as mitzvot e praticar a bondade, tudo aquilo que é bom por essência, que são questões ligadas à alma, né, ao espiritual. Isso é o bom instinto. Eu quero me elevar espiritualmente, eu quero fazer coisas boas, tem a ver com as boas virtudes, certo? Praticar o bem, a humildade, isso é o bom instinto. E o que é o mau instinto? Ele fala, é a alma é a vida que deseja, né? A parte terrestre que você tem um desejo. Desejo, por exemplo, e não da alma, e sim do corpo. Por exemplo, hoje eu desejo de comer, de beber, de dormir, de ter raiva, de honra, de perseguir o dinheiro, do sexo, dos prazeres materiais, por aí. Tudo isso tem a ver com o mau instinto, de acordo com o Rabbeinu Yonah. E o que ele fala? Que o objetivo da criação desse Yetzer Hara, porque ele foi criado no homem, com o objetivo que o ser humano conseguisse usar o corpo dele de forma correta. Ou seja, já que diferente dos anjos, o ser humano tem a parte material, o ser humano precisa também manter aquela parte material para poder fazer um bom serviço espiritual. Porque se o ser humano não come bem, ele não consegue trabalhar para Deus, não consegue praticar bondade, não consegue pensar, estudar a Torá, entender Deus se estiver fraco. Por aí vai. Se o ser humano não casa, não tem uma esposa, não tem filhos, não tem continuidade. Se o ser humano não trabalha, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, não pode cumprir os preceitos, muitos preceitos da Torá. Sem dinheiro não dá para fazer, certo? Não dá para comer, não dá para sobreviver. A vida, que é a coisa mais básica. Então o objetivo do mau instinto é conseguir manter o mundo material funcionando, para que o ser humano consiga trabalhar para Deus. Como tem um passuco, claro, em Isaías 45, versículo 18, que não é à toa que Deus criou Bara Lashevet Yetzer Hara, que foi criado
no seu instinto. O instinto do ser humano não foi criado à toa, e sim para o bem. E aí os sábios fazem uma boa comparação. Qual é a comparação? Que comparam o mau instinto com o fermento de uma massa, de um pão. Ou seja, ele fala que o Yetzer Hara é como se fosse o fermento do pão. E ele fala que é óbvio que para o pão ser gostoso, bonito, cheiroso, apetitoso, você precisa do fermento. Se não tem fermento, vira um pão ázimo, né? Que a gente chama matzah, um pão sem graça, que até faz mal para o estômago, não é gostoso, não é bom, não cheira bem. Né? É um pão simples. Então, o objetivo é embelezar, né? De dar, ficar bonito, gostoso e tal, seria o fermento. Então é óbvio que o pão precisa do fermento, porque pão sem fermento não é pão. É a mesma coisa o ser humano, é óbvio que ele precisa do Yetzer Hara, porque o homem sem o ser humano sem o Yetzer Hara não tem gosto, não tem cheiro, não tem aparência boa, não tem beleza, não tem nada, não tem sustento. Então o ser humano ele precisa do Yetzer Hara, porque ele fala aqui, se o Yetzer Hara não tivesse o mau instinto no ser humano não casaria, o ser humano não comeria, o ser humano não trabalharia, o ser humano não se mexeria para mudar o mundo, para consertar o mundo, para ir atrás daquilo que ele deseja, né? E sim, ele ficaria parado e o mundo estaria totalmente cancelado, anulado, o mundo não funcionaria. Todo mundo ia ficar em casa, pensando em Deus, no seu chão, que nem mesa, até ninguém ia trabalhar, ninguém ia construir, o mundo não ia se desenvolver, não ia evoluir a humanidade. Então, muito bom para a humanidade é a criação do mau instinto. A humanidade não funciona só com bom instinto, e não que é mal seguir o mau instinto. Isso que ele vai falar, que é bom para o pão o mau instinto. A ideia aqui é que se você botar fermento demais no pão, ele fica com gosto estragado. E o pão sem fermento, ele também não é lá grande coisa. Mesma coisa é o mau instinto. O mau instinto, se você tem de forma equilibrada no ser humano, se você usa o mau instinto para trabalhar para Deus na medida correta, é a melhor coisa, é o pão mais bonito, é o melhor ser humano que pode ter. Agora, se você tira o fermento do ser humano, ou seja, o ser humano não casa, não trabalha, não come, é um ser humano simples, baixo, não faz muita coisa no mundo, quase ele cancela a sua vida, não tem nem muito por que viver. Não faz sentido, não é isso que Deus quer da humanidade. Agora, o ser humano que tem o Yetzer Hara exacerbado, muito mais na medida também, ele é estragado, que ele vai querer sempre seguir seus desejos para as coisas mais materiais possíveis e esquecer do seu propósito, das virtudes do Yetzer Hatov, né, do bom instinto. E ele fala, então, por que o Yetzer Hara se chamará? Porque o mau instinto se chama mal. Ele fala que é igual ao fermento, que o fermento fora do pão, ele é ruim. Ninguém come fermento. Mas o fermento dentro do pão, ele é bom. Ou seja, o fermento no ser humano, ele é muito bom quando a pessoa sabe utilizá-lo da forma correta, propícia, equilibrada. Mas o fermento por si só, ele é ruim. Então essa é resumidamente as palavras do Rabbeinu Yonah. E ele termina, ele falando, por exemplo, a inveja. A inveja é ruim? Não, você pode usar a característica da inveja para invejar os grandes sábios, como eles conseguem praticar o bem, estudar a Torá, melhorar, e eu não estou conseguindo. Então, isso é uma inveja boa. A raiva, é ruim ter raiva? Não, você pode ter raiva do mal, raiva dos pecados, a raiva das coisas erradas que estão no mundo para tentar melhorar. O ego é ruim? Não, a pessoa precisa ter um pouco de ego para poder dar valor, que não achar que não é nada, para entender que ela tem valor, que o que ela faz sentido, a responsabilidade que ela tem nas mãos, a alma nobre que Deus botou no corpo dela. E assim, cada característica que existe, embora são características que a princípio são ruins, se utilizadas nas questões certas, é a melhor coisa que existe para a humanidade. Então essa aula foi um pouco explicando sobre uma das maiores perguntas, que o mau instinto ele não é mau, ele é mau sozinho, mas no ser humano, na criação, ele é a melhor coisa que foi criada. Então essa é a ideia do Ramchal, essa é a ideia também do Nefesh Achai. Muito obrigado, se gostaram, deixem uma curtida e se tiverem dúvida, questionamentos, por favor, então questionem, perguntem aqui embaixo e se inscrevam no canal, compartilhem essa mensagem com os amigos. Muito obrigado.